Torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, espero que todos estejam bem. Vitória do Palmeiras de 3-1 em cima do São Paulo, fora os ameaços, embora o São Paulo tenha começado bem no comecinho ali, mas o Palmeiras depois dominou a partida. Anderson Barros falou algo importantíssimo, já vou falar aqui para vocês o que ele falou antes do jogo, algo que é pra gente se atentar, que o Palmeiras tem uma nova rota e tá muito claro. O jogo, o Palmeiras começou não muito bem, o São Paulo parece que ia começar a ensaiar ali uma pressão, mas gente, uma coisa é certa, o São Paulo até tem um modelinho de jogo, consegue trocar uma bola aqui e ali, mas a qualidade quando chega nos pés dos jogadores é muito diferente, e o Palmeiras é o contrário, o Palmeiras já não tem aquele esquema de jogo para fazer a bola andar, para sair bem lá de trás, mas quando consegue, sempre cai em pés de jogadores que tem muita qualidade. Um destaque para o Maurício, que fez uma partida impecável. A gente sempre aqui está pontuando o quanto é importante os nossos meias conseguirem jogar, né? O quanto é importante os nossos meias aparecerem para jogar. O Maurício fez uma partida impecável, marcou muito bem, desarmou, fez gols. Toda hora ele conseguia achar algum passe muito bom que clareava a jogada. Então assim, é isso que a gente espera do Maurício. Ele que quando chegou, ele iniciou muito bem no Palmeiras, fazendo gols. Aí chegou um momento que ele era até artilheiro da equipe, né? Tava fazendo vários gols no Campeonato Paulista, mas aí depois ele machucou o ombro. E desde então, quando ele voltou dessa lesão do ombro, ele nunca mais conseguiu essa sequência que ele alcançou no começo. Então assim, um destaque muito grande para o Maurício. Eu acho que ele é um jogador muito bom, mas que tem que ter essa constância. Não adianta fazer uma partida como fez e depois sumir por várias, embora uma coisa eu diga, muito dessa questão dos nossos meias não conseguirem jogar de uma forma mais constante, boas atuações e aparecer dentro da área, finalizar, é muito fruto do jeito que o Palmeiras joga. Nós já batemos nessa tecla aqui 1000 vezes, que o Palmeiras joga com muita bola aérea, que o Palmeiras joga muito com transição, que o Palmeiras não sai jogando com a bola no pé. E aí isso obviamente prejudica um pouco os jogadores. Se vocês repararem, o Palmeiras, os gols que o Palmeiras fez, foi simplesmente gols que o Palmeiras roubou a bola, né? Quando o Palmeiras rouba a bola, e aí clareia para o Palmeiras, né? E aí o Palmeiras consegue construir. O primeiro gol, o São Paulo estava trocando passe e o Palmeiras só olhando. O Palmeiras não conseguia trocar uma sequência de 2 ou 3 passes. Não conseguia de jeito nenhum. Até que em algum momento, alguém lá, o Flaco Lopes, roubou a bola, caiu no pé do Maurício. O Maurício tirou para a direita dele e fez um gol, um belo gol. O Rafael meio que também ali foi um bracinho de jacaré, né? Mas assim, ele deu um bom chute de direita, mas foi roubando a bola quando o Palmeiras criou o primeiro gol. Depois o Palmeiras tomou um empate e o segundo gol também foi como? Roubando a bola. Não foi algo construído. O Palmeiras, quando rouba a bola, você já não precisa mais quebrar nenhuma marcação. O time já está desarrumado do São Paulo. E aí foi um passe para frente, né? Acho que o Piquerez trombou, né, com o lateral direito. O Palmeiras ligou o ataque e o Flaco Lopes fez o segundo gol. Mas você vê que as jogadas que se criam é quando o Palmeiras rouba a bola. O que falta? O que falta é o Palmeiras conseguir construir o jogo lá de trás. Porque o que acontece? Todos os adversários estudam o Palmeiras, todos os adversários conhecem o Abel Ferreira. E os jogos que o Palmeiras tem mais dificuldade, além dos grandes jogos que o Palmeiras teve contra o Flamengo, contra o Fluminense, que era aquele jogo que o Palmeiras precisava vencer, Mirassol, Cruzeiro, que eram os times que estavam lá em cima, são times que às vezes eles podem muito fazer o quê? Dar a bola pro Palmeiras e falar, joga aí Palmeiras, eu vou ficar aqui atrás, vamos ver o que você vai fazer. E aí que precisa dessa questão do toque de bola, dessa questão da saída de bola, coisa que o Palmeiras não trabalha, não é o estilo do Abel Ferreira, gente. A gente vai ter que simplesmente aceitar. O jogo do Palmeiras é esse, é um jogo de transição rápida, é um jogo de um time que gosta de pressionar lá em cima. Hoje nem pressionou tanto, mas é um time que gosta de roubar a bola. E aí, quando rouba a bola, clareia o campo, aí o Palmeiras tenta o seu ataque, mas construir lá de trás realmente não é o estilo do Abel Ferreira. Porque, parem e pensem comigo, se fosse o estilo do Abel Ferreira, você acha que ele já não teria começado a tentar fazer isso? Com toda certeza ele já teria tentado. Mas ele não tentou ainda porque não é o estilo dele, ele não gosta. Então assim, a gente bate muito na tecla nisso aqui, mas todo mundo está criticando, certo? Torcedores, comentaristas, todo mundo. Os times rivais, né? O Rogério Ceni já deu aquela declaração, pô, o Palmeiras é só ligação direta. O Abel Ferreira, você acha que ele não sabe que todo mundo critica? Ele sabe, cara, ele tem convicção. Mas ele tem aquela coisa, ele é aquele tipo de treinador estilo Filipão. O meu modelo de trabalhar é esse, eu não vou mudar e acabou. É isso. A gente sofre com esse estilo de jogo, mas o Palmeiras tem bons jogadores.
e por ter bons jogadores, mesmo com uma saída de bola com deficiência ali, é um time que ainda assim é um time muito bom. Tem um outro jogador ali que precisa subir o nível, muito bom a partida do Kelvin também, muito boa a partida do Kelvin, que é um jogador que quando chegou também, jogou muito bem. Quem lembra aquela partida contra o River, lá no campo do River, que o Kelvin jogou muito, ele tinha acabado de chegar, ele jogou assim como se estivesse no Palmeiras há 10 anos, só que depois ele caiu muito de produção. Esperamos que esse gol traga confiança para ele, porque confiança, gente, é uma coisa que conta muito no futebol. Às vezes tem alguns jogadores ali no Palmeiras escondidos que só precisa de confiança, só precisa se sentir bem para começar a jogar bem. Todo mundo aí que joga futebol, seja lá em qual nível, se já jogou profissionalmente, se já jogou perto de profissionalmente, se joga só de fim de semana, a gente sabe como confiança é importante. As coisas começam a sair naturalmente melhor, né, se você tá com confiança. Então, que bom que o Kelvin fez esse gol e eu espero que ele mantenha essa confiança. E o São Paulo, São Paulo soberano, né? São Paulo, um time mega arrogante que tá aí nas páginas, né, policiais aí por corrupção e etc. Está pertinho da zona de rebaixamento. São Paulo que inclusive já tem experiência, né, com a Série B do Campeonato Paulista. Uma vez já aconteceu, mas aí deram um jeitinho lá e vocês voltaram para a primeira divisão. Quem sabe agora vocês não vão cumprir o que tem que cumprir, né, no certo, né? Se cair, vai jogar a Série B e tá pertinho da Série B. O campeonato é curto, a primeira fase não é igual aos outros anos, então São Paulo com 4 pontos na beira da zona de rebaixamento. E o time de São Paulo, eu vou te falar, cara, tem um toque de bola ali, aqui no comecinho ali, eles até conseguem tocar a bola, mas é bem frágil, é um time muito frágil. E os principais jogadores ainda voltando de lesão, o Caléria tá voltando agora, o Ferreirinha também, que quando entra, né, sempre entra bem contra o Palmeiras, mas também é reserva. Então assim, o nosso rival tá numa draga danada. Então assim, não é uma partida, não é uma vitória que a gente vai começar a falar que o Palmeiras agora, nossa, tá tudo certo. Não tá, porque a gente vê que o desempenho em muitas coisas que o Palmeiras faz durante o jogo preocupa muito para a sequência. Para hoje foi suficiente. Mesmo sem ter saída de bola, e quando o São Paulo aperta a ligação direta, foi suficiente para 3-1 e podia ser 4, podia ser 5. Porque o Palmeiras realmente, jogador por jogador, o time do Palmeiras é muito melhor que o do São Paulo. E eu falei aqui no vídeo hoje de manhã, antes do jogo, e eu falei assim, o Palmeiras hoje provavelmente vai ganhar, e acertei o placar, e falei 2-1, 3-1. Tudo bem que eu falei 2 placares, eu poderia ter falado só o 3-1. Mas eu tinha convicção que o Palmeiras iria vencer o São Paulo, porque realmente o jogo do São Paulo é de ficar com essa posse de bola, mas é uma posse de bola que não fere você, e o Palmeiras jogando em Barueri e jogando lá no Allianz Parque, esse gramado rápido, sintético aí, é um time que realmente, se você errar, principalmente saída de bola ali, ele acaba te castigando, e foi o que aconteceu. O Palmeiras roubou 2 bolas, fez 2 gols, e o segundo tempo eu já acho que foi um segundo tempo melhor do Palmeiras. O Palmeiras já entrou destruindo o São Paulo, já fez o 3-1 e depois administrou, né? Deixou o São Paulo com a bola e aí já foi pensando no Atlético Mineiro, né? Aí o Palmeiras já não estava mais querendo jogar para fazer 4 ou 5 no São Paulo. O Palmeiras ali já começou a tirar Alan, já tirou o Flaco Lopes, já pensando no Atlético Mineiro, que é o Campeonato Brasileiro, que é muito importante o Palmeiras iniciar bem esse Campeonato Brasileiro. E sobre Anderson Barros, antes do jogo ele falou, o Rodrigo Fragoso, acho que fez perguntas para ele, ele afirmou que o Palmeiras está trabalhando absurdos para trazer reforços e que só vai, ele deixou bem claro, gente, com essas palavras, só vou trazer jogadores top. Se não for jogadores top, eu vou continuar tentando os top. Provavelmente ele tá falando de Arias, ele tá falando de Nino, e ele não vai, disse que o perfil agora do Palmeiras tá muito certo, que é esse, precisa de jogadores do tipo. Não adianta querer buscar jogadores que vão vir mais apostas, mais Facundos, mais Sossas, não adianta. O Palmeiras precisa de jogadores que vão chegar e ser titulares e acrescentar a equipe, foi o que o Anderson Barros disse. Então já é um recado para a sequência da temporada. O Palmeiras vai contratar pouco, mas se conseguir as contratações, serão contratações de impacto. É o que a gente espera, mas esperamos que fosse para agora e não para o meio do ano. Mas pelo visto será para o meio do ano, porque Wolverhampton não liberará o Arias assim e o Zenit muito menos. Veremos o que vai acontecer se o Palmeiras tira, né, uma carta na manga e anuncia outro jogador assim, mas que não seja nenhum desses 2 times, porque
possivelmente eles não vão liberar. Galera, esse foi o vídeo de hoje, o pós-jogo. Deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou da vitória do Verdão e São Paulo. Cuidado com a Série B, que ela tá chegando, tá? Valeu, galera, até o próximo vídeo.